faz presente nesse lugar, porque Ele marcou um encontro conosco nesta noite e tem algo de especial para as nossas vidas. Portanto, quero convidar vocês a se colocarem em pé neste momento, a fechar os seus olhos, a abrir o seu coração. Nós falaremos com o Senhor nesse momento, então fale com Deus. Ele está aqui presente, Ele quer te ouvir. Adore ao Senhor. Oh, aleluias. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio que nós temos. Podemos estar na sua casa nesta noite, Senhor Deus, com saúde, vivos, com energia, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado todos os dias das nossas vidas, Senhor Deus. Nós te adoramos porque a sua provisão, ela é notória em nossas vidas e ela é constante, Senhor Deus. E o Senhor é um Deus que cuida de cada um de nós, dos mínimos detalhes. O Senhor é um Deus de detalhes em nossas vidas, Senhor Deus. Eu te louvo, Senhor Deus, por cada vida que está aqui presente nesta noite. E aqueles que ainda irão chegar aqui nesse templo, Senhor Deus. Que desde já o teu Santo Espírito, que passeie em nosso meio, possa abrir o nosso coração, abrir o nosso entendimento, para que nós possamos prestar um culto ao Senhor, um culto racional, um culto de adoração, um culto, Senhor Deus, que sai das nossas entranhas para adorar o seu santo nome, ó Pai. Muda o nosso coração nesta noite, Senhor Deus. Aquele que entrou com o coração aqui pesado, cansado, renova nesta noite. Transforma a nossa mente, Senhor Deus. Nós precisamos deixar os nossos problemas para fora, mas esta noite é uma noite especial só para o Senhor, meu Pai. Abraça-nos, Deus, nesta noite. Abraça-nos, consola, Senhor Deus. Vivifica o seu povo, ó Pai. Derrama o teu Santo Espírito no meio da igreja nesta noite, ó Pai. Realiza milagres, prodígios, maravilhas. Cura, Senhor Deus. Transforma-nos, ó Pai. Muda a nossa estrada, o nosso caminho, Senhor Deus. Que nós possamos seguir a cada dia mais junto ao Senhor, meu Pai. Pai querido, muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado, nós não temos palavras para expressar, Senhor Deus, aquilo que sentimos nesta noite, ó Pai, para adorar ao Senhor, meu Deus. Muito obrigado, Pai querido e maravilhoso. Nós te adoramos em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor? Aleluias. Aleluia. Quantos estão felizes nessa noite, diga amém. Aleluias. Vamos celebrar ao Senhor. Oh, glórias. Senhor, abra os olhos do nosso coração nessa noite, é que nós te pedimos.
pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, 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 santo. Levante tuas mãos e comece a declarar: santo, santo, santo é o Senhor. Queremos te ver nessa noite, Senhor. Quero te ver. Oh, aleluia. Santo, 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 santo. Quero te ver. Aleluia, quero te ver, Senhor. Quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Declare. Quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar, quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Eu quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Queremos ver a tua face. Nós queremos ver a tua glória resplandecer sobre este lugar, sobre as nossas vidas, Senhor. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Aleluia. As palmas adorem ao Senhor. Oh, aleluia. Espírito Santo, seja bem-vindo neste lugar. Aleluia. Nós declaramos que a atmosfera já está diferente nesse lugar, amém? Amém, glória a Deus. Louvamos e exaltamos ao Senhor. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua nesse lugar, transbordar teu amor que nos envolve. A ti me achei.
atmosfera já mudou. Aleluia. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua nesse lugar, transbordar teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Flua nesse lugar, transbordar teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. O Senhor já está sobre este lugar. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito, Espírito de Deus, Vem sobre nós, te desejamos. nós te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito, Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito, enche este lugar, Senhor. Teu povo clama, teu povo chama. Derrama sobre nós a tua cura, tua verdade, o teu amor, o teu perdão. Oh, aleluia. Reira, cantarás que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino
lugar, Senhor. O teu povo é teu, a igreja é tua, Senhor. Faça, Senhor, nessa noite aquilo que o Senhor quiser, ó Pai. Nós nos prostramos na sua presença. Oh, Derabacanta, Abaxai. Pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória. Teu reino vem, teu reino Aleluia. vem. Comece a declarar: teu reino vem. Aleluia. Comece a declarar, Senhor, que o teu reino vem nessa noite. Declare em nome de Jesus. Teu reino Oh, aleluia. vem. Teu reino vem. Teu reino vem. Erabaxere, canta lá. Teu reino. Inunda, Senhor, este lugar. Arabacanta, arabaxai. O rio do Senhor está passando aqui nessa noite. O rio do Senhor está passando aqui nessa noite. Teu reino vem, teu reino vem. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo de Deus, enche este lugar, Senhor. Faz maravilhas, ó Pai, nessa noite. Faz maravilhas, ó Pai, nessa noite. Visita, Senhor, cada coração neste lugar, ó Pai. Nós queremos, Senhor, ver a Tua glória sobre este lugar. Nós queremos sentir a Tua presença. Nós queremos sentir o Teu poder, sentir o Teu amor. Aleluia. Faça, Senhor, como foi em Pentecostes neste lugar. Faça como, Senhor, em Pentecostes. Derrama fogo sobre este lugar. Derrama, Senhor, o teu fogo sobre o teu povo, Senhor. Aviva, Senhor, a tua noiva. Aviva, Senhor, a tua noiva, Pai. Tempos difíceis temos vivido, ó Deus, mas nós cremos no teu agir. Nós cremos no teu poder. Nós queremos navegar na tua unção. Não deixe de adorar ao Senhor nessa noite. Não deixe de adorar, não deixe de adorar, não deixe de adorar, não deixe de glorificar. Vamos navegar no rio do Senhor. Vamos navegar sobre a tua glória que está neste lugar. A glória do Senhor é forte neste lugar, igreja. Eira canteriaba, canta labachure, anda labacanta labachai. Faça, Senhor, neste lugar, como lá em Pentecostes, ó Deus. Aleluia. Aleluia. Eiraba canta labachai. Aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor. Oh, aleluia. Eu navegarei no oceano do Espírito
ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Adoraremos em espírito e em verdade, face a face, de frente com o nosso Deus, aleluia, ao Deus do meu amor. Eu adorarei, adoramos, Senhor, ao Deus da minha vida.
Baixai, reaviva o teu povo, Senhor, que desce. Vem como em Pentecoste, enche-me de novo. Alaba, canta, vamos declarar. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Vamos declarar, igreja. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, declara. Vamos declarar. Hey, abacata, labaxá. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia. Hey, cantarabachá. Mais forte, igreja. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, Desce como fogo. incendeia, incendeia. Santo Espírito, Desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. incendeia, incendeia. Incendeia, Aleluia! O Santo Espírito de Deus é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Aleluia! Você pode aplaudir ao nosso grande Deus. Bem alto, bem alto, bem forte, bem forte, bem forte, bem forte. Porque só Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Amém. Aleluia. Aleluias. Dá nem vontade de parar, não é? Porque existe uma nuvem de glória neste lugar. E prepara o seu coração, porque o melhor ainda está por vir. Isso é apenas um aquecimento. É apenas um aquecimento para aquilo que vai acontecer ainda nesta noite. Oh, glórias, rabachanda cantaramanabrias. Aleluias. Oh, glórias, há unção tão grande neste lugar. Há unção tão grande neste lugar. Há unção tão grande neste lugar. Há nuvem de glória. Xandarabacantaramanai. Recebe aí, meu irmão, abre o seu coração. Abre o seu coração. Abre o seu coração. Deixa o Espírito Santo te impactar nesta noite. Oh, glórias. Xandarabacantaramanai. Oh, aleluias. Oh, rabaxericanta. Aleluia. Aleluias. Eu preciso fazer um momento da oferta, mas pode trazer o gasofilácio. Oh, glórias. Eu quero deixar apenas um versículo para você meditar. Depois nós vamos orar. Vamos deixar Deus fazer o que Ele quer fazer aqui nesta noite. E lá em Lucas 6, 38 diz assim: Dai sempre, e recebereis sobre vós um colo boa medida, calcada, sacudida, transbordante. Generosamente vos darão.
Portanto, a medida que usares para medir o teu próximo, essa mesma medida será usada para medir, para vos medir. Dai sempre. Jesus está falando aqui, seu discípulo, disse no imperativo, afirmativo, dai sempre. Tá? Generosidade. É isso que nos traz. É dom de Deus ser generoso. Assim como o Senhor, nós somos feitos imagem e semelhança do Senhor. E o Senhor é um dos atributos de Deus, é a generosidade. Isso tem também que estar embutido no nosso coração. Dar sempre. E Ele nos ensina que quando nós damos sempre, nós receberemos sempre, para ter sempre para dar. Não para você ter, mas ter sempre para dar. Quer provar disso? Dê. Seja generoso. Se importe com seu irmão. Dê sempre, porque o Senhor vai te fazer transbordar em boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Generosamente o Senhor vai te dar, conforme a generosidade dele, não a sua. E você vai ter sempre para dar, para ser generoso. Princípios da palavra do Senhor. Aprendamos juntos. Nós temos sempre falado sobre isso aqui na igreja, pregado sobre isso, de ter um coração generoso, para experimentar a cada dia mais a generosidade do Senhor. Se coloca de pé, pega aí seu dízimo, a sua oferta, você que trouxe nesta noite. Nós iremos consagrá-las ao Senhor neste momento. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Vai dando glória aí, meu irmão. Se essa sua boca de glorificar o nome do Senhor, de exaltar o nome do Senhor, a presença dEle, o Espírito dEle, a unção dEle. Oh, Rashandaramanaias. Senhor, muito obrigado por esta noite, muito obrigado por que está acontecendo aqui, Senhor Deus. Não há explicação, Senhor Deus, para derramar da sua glória, mas nós cremos nas tuas promessas, Senhor Deus. Oh, glória, nós cremos, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem dito aos teus profetas sobre este lugar, e nós temos agora, é o tempo do Senhor tem chegado, ó Pai, o tempo da sua glória. Oh, Pai querido, eu quero apresentar nessa noite a cada dizimista, a cada ofertante, aquele que generosamente, com um coração bondoso, grato ao Senhor, está colocando as ofertas, o dízimo nos gasofilaços, Senhor Deus. Pai, que ele possa experimentar no Senhor a sua generosidade, ó Pai, e que ele tenha sempre, Senhor Deus, e em todo tempo, e em toda ocasião, Senhor Deus, tenha sempre para poder ser generoso, Pai querido. Faça teus filhos experimentar, ó Pai, a sua generosidade em todo tempo, ó Pai querido. Pai, em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos e bendizemos e exaltamos o seu nome. Amém. Saia do seu lugar glorificando o nome do Senhor com alegria no coração. Coloca aí a tua oferta. Oh, glórias, glórias. Oh, aleluias. Oh, aleluia, aleluia, aleluias. Aleluias. Sem mais demora, aplauda com todo o seu coração, com toda a sua força, vida ao Senhor Jesus pela vida do pastor Genival, que vai trazer a palavra nesta noite. Abre o teu coração, meu irmão. Abre o seu coração. Abra sua mente, seu entendimento, porque Deus vai operar maravilhas neste lugar. Quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Uma grande alegria estar aqui mais uma vez, responsável por ministrar a palavra de Deus. Estamos aí às vésperas de um feriado, várias famílias aproveitaram o feriadão para passear, para viajar,
o que é perfeitamente compreensível, não é? Mas você que está aqui nesta noite, receba o nosso carinho, receba o nosso abraço fraterno, e eu tenho certeza de que Deus já tem feito coisas maravilhosas nesse primeiro período de louvor, e agora continuando no momento da palavra, tá? Algumas coisas que eu quero só comentar aqui. Aumenta um pouquinho o som para mim, meninos. Lembrando, gente, que dia 7 agora, tá? O Brasil inteiro está se movimentando aí em grandes concentrações, manifestações, e o pastor Paulo, presidente do Conselho de Pastores, está convocando as igrejas para que nesse dia 7 esteja ali na Praça Mauá, a partir das 15 horas, numa grande concentração pela liberdade civil, liberdade religiosa, enfim, pelos nossos direitos que estão sendo violados. Então, aqueles que puderem, estejam ali participando deste evento, que certamente será um marco histórico na nossa cidade, tá bom? Queridos, outras considerações também antes de pregar a palavra de Deus. Eu gostaria que você prestasse atenção, por favor. Nós estamos entrando já num período aí de calor, embora o verão ainda não tenha chegado, mas nós estamos já entrando aí em dias quentes, tá? E eu quero te orientar em algumas coisas. Primeiro, traga a sua garrafa, tá? Encha lá no bebedouro e fique com a sua garrafinha, para você não ficar se levantando, se locomovendo na igreja para beber água, né? Primeiro, porque eu nunca vi tanta gente com sede como o tal do cristão, né? Às vezes levanta 2, 3, 4 vezes. E assim, gente, eu estou habituado a fazer parte de reuniões que não são compostas por cristãos, tá? Estou habituado a frequentar reuniões dos mais variados tipos, e as pessoas passam ali 1h30, 2 horas em debates, em conversas as mais variadas, e elas não se levantam, sabe? Elas respeitam. Então, assim, às vezes eu me incomodo, isso me incomoda na igreja de Deus, as pessoas ficaram levantando, se locomovendo, bebendo água, indo ao banheiro 30 vezes. Gente, eu confesso que eu tenho muita dificuldade, e eu prezo pela ordem no culto, conforme nos diz o apóstolo Paulo, tá? Então, vamos manter a boa ordem, tá? E lembrando que quando você se levanta, você tira a atenção das pessoas ao seu redor, próximas de você. Então isso é extremamente negativo, tá? Outra coisa também, eu gosto de vir sempre aqui às terças-feiras orar à noite. E assim, as pessoas pegam os seus copinhos e a gente chega aqui na terça-feira à noite. Não que eu não possa fazer isso, eu faço sem nenhum problema, mas a gente fica recolhendo uma enorme quantidade de copinhos ao lado ou embaixo das cadeiras. Então, irmão, não tem problema você usar o copinho, a igreja te fornece isso, mas por gentileza, né, conta com a sua boa educação, pegue pelo menos o seu copinho e jogue no lixo. Tudo bem? Amém? Posso ouvir um amém? Isso aí, gente, é coisa simples, tá? Você tem dificuldade, né? Traz uma garrafinha, vai molhando a garganta aos pouquinhos, tá? Para você não ficar com a garganta seca, e dessa forma você vai colaborar com uma boa ordem no culto. Queridos, sem mais demora, nós estamos ministrando uma série de mensagens sobre o livro de Atos dos Apóstolos, e semana passada nós demos a largada, falamos sobre o capítulo 1 e tivemos aqui uma noite muito especial, um mover muito grande de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 2, mas o capítulo 2 ele é muito extenso, então eu vou dividir o capítulo 2 em 2 etapas. Hoje eu vou falar sobre a primeira parte e domingo que vem eu vou falar sobre a segunda parte daquilo que Deus tem colocado no meu coração, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre a primeira parte, sobre os primeiros versículos de Atos dos Apóstolos. Então, mantenha o seu coração aberto, se conecte com o trono de Deus, não perca de modo algum essa unção que
tomou conta do ambiente, né? A atmosfera deste lugar já foi mudada. E tem uma atmosfera gostosa aqui, querido. Então, que você aproveite realmente este momento e se deleite aí na presença do Senhor. Abra a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordadamente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Somente até aqui. Feche os seus olhos por 30 segundos, coloque a mão no seu coração. Paizinho querido, nós estamos na Tua presença e debaixo de uma unção gigantesca que toma conta deste lugar e dos nossos corações. E agora, Senhor, queremos contar mais uma vez com a graça do Senhor, com a sabedoria do alto, com a unção e o poder do Espírito Santo, com a autoridade de Cristo Jesus para este momento tão importante, tão sublime de ministração da palavra de Deus. Pai, convém que eu diminua, que o Senhor cresça e que eu seja mais uma vez para este povo um instrumento do Senhor para, ó Deus, enriquecê-los através do conhecimento da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, capítulo 2 de Atos é uma narrativa do derramamento do Espírito Santo. Como vimos no capítulo 1, Jesus havia prometido esse derramamento desde Lucas 24:49, quando ele disse: ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Em Atos 1:5, ele disse que não muito depois daqueles dias, os discípulos seriam batizados com o Espírito Santo. Em 1:8, ele disse que eles receberiam poder para serem testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Ou seja, eles estavam aguardando por este revestimento de poder, por esta promessa do Pai para a vida deles. E nós precisamos, neste primeiro momento, compreendermos algumas coisas. Primeiro, o significado de Pentecostes. Muitas pessoas ouvem falar sobre Pentecostes, mas não têm a menor ideia do significado de Pentecostes. Pentecostes significa o 50º dia, tá? 50 dias. Mas por que Pentecostes? Porque, raciocine comigo, Jesus, após a sua ressurreição, ele ficou na terra durante 40 dias, e a sua ressurreição foi incontestável, deu provas variadas da sua ressurreição, aparecendo a muitos discípulos e a muitas outras pessoas. Um fato muito conhecido aos discípulos do caminho de Emaús, que o coração ardia enquanto falavam com ele. E é interessante que, somados esses 40 dias, que ele ficou na terra depois da sua ressurreição, ele foi assunto aos céus, ele subiu aos céus. Ele subiu aos céus exatamente para nos enviar o Espírito Santo, para que permanecesse para todo sempre conosco. Somados esses 40 dias em que ele esteve na terra, com mais 10 dias em que não apenas os apóstolos, mas todos os discípulos descritos em Atos capítulo 1, totalizando 120, eles estavam aguardando, estavam esperançosos, estavam na expectativa, e o Espírito Santo realmente veio sobre eles.
a festa de Pentecostes era tão importante quanto a festa da Páscoa, e ela aconteceu exatamente 50 dias após a Páscoa, no primeiro dia da semana após o sábado da Páscoa. Então, ela era também chamada como festa das primícias e festa da colheita, e por ser de grande importância, como a Páscoa, ela era capaz de reunir pessoas dos mais variados lugares, de modo que aquela festa era uma festa proeminente. Outra coisa importante, queridos, que eu quero que vocês entendam, é que os discípulos, os 120, estavam numa espera com grande expectativa. Eles estavam esperando, mas com grande expectativa, porque todos estavam de forma unânime e estavam com o mesmo objetivo e com o mesmo propósito. Então, quando nós estamos aguardando algo de Deus, com o mesmo objetivo, com uma grande expectativa e com o mesmo propósito, o ambiente fica extremamente propício para que Deus faça o que Ele deseja fazer em nosso meio. Então, quem deseja receber algo de Deus, precisa esperar, mas esperar com expectativa e com grande expectativa. Eu vejo que hoje as pessoas vêm aos cultos, vêm às reuniões, mas elas parecem que vêm apenas cumprir um protocolo cristão de participar do culto, de trazer uma oferta, de cantar, de tocar ou de pregar. Mas é de fundamental importância que nós venhamos ao culto não como uma rotina, não como, na verdade, um mero costume do sagrado, mas que venhamos com os nossos corações abertos e com grande expectativa para recebermos em todas as nossas reuniões tudo aquilo que Deus deseja derramar. E eu tenho certeza de que nesta noite, pelo que eu percebi ao longo dos louvores, os corações estão abertos, receptivos e com grande expectativa do que Deus quer e vai fazer aqui nesta noite. E aí, queridos, o Espírito Santo desceu e diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Todos, ou seja, aqueles discípulos foram cheios do Espírito Santo. Deixe-me fazer algumas considerações que muitas pessoas não sabem. Uma coisa muito diferente é ter o Espírito Santo. Outra coisa totalmente diferente é ser cheio do Espírito Santo. Quando nós recebemos Cristo como nosso Senhor e Salvador, segundo a teologia paulina, nós, a partir desse momento, somos habitados pelo Espírito Santo. Até porque Paulo disse exatamente isso: quem não tem o Espírito de Deus, esse não é de Cristo. Então, a evidência de que nós somos cristãos é sermos habitados pelo Espírito Santo. Mas é totalmente diferente ser simplesmente habitado pelo Espírito Santo no momento da regeneração, no momento em que você experimenta a conversão, que é mudança de rota, mudança de mentalidade, é uma metanoia. É totalmente diferente você ser cheio do Espírito Santo. Então tem muita gente dentro das igrejas que são pessoas habitadas pelo Espírito Santo, são pessoas regeneradas e que vão para o céu sem dúvida alguma. Mas, queridos, é muito diferente você viver uma vida simplesmente habitada pelo Espírito Santo e viver uma vida habitado ou habitada pelo Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo, viver na plenitude do Espírito Santo. É por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 5, verso 18, ele disse: não vos embriagueis com vinho, que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, queridos, é totalmente diferente uma vida cheia do Espírito Santo, porque quem tem uma vida cheia do Espírito Santo, canta com graça e unção, toca com graça e unção, exerce o seu ministério, quer infantil, quer de intercessão, quer de mulheres, quer de homens, quer pastoral, exerce este ministério debaixo de uma grande unção, porque essa pessoa é cheia do Espírito Santo, é cheia do poder de Deus. E o desejo de Deus nesses últimos dias é nos despertar para essa vida cheia do Espírito Santo.
Razão pela qual eu percebo que muitos cristãos vivem uma vida realmente muito superficial, sem raízes profundas no cristianismo, sem raízes profundas na Bíblia, são levados facilmente por qualquer vento de doutrina, são desvirtuados por qualquer movimento tolo que acontece, porque lhes falta raízes profundas na palavra de Deus. Então nós precisamos não apenas de raízes profundas da palavra, mas de leveza ao mesmo tempo no Evangelho, porque o Evangelho não é fardo, o Evangelho é leve. E aí, queridos, o Espírito Santo veio e encheu todos aqueles, eles foram todos cheios do Espírito Santo. Mas como é que aconteceu? 3 fatos merecem destaque. Primeiro, o Espírito Santo veio como um som de um vento veemente e impetuoso, ou seja, veio com som. Quando o Espírito Santo é derramado, quando as manifestações do Espírito Santo acontecem no meio do povo, queridos, é inevitável que não haja sons. Alguns começam a glorificar mais alto, outros começam a dar aleluia mais alto, outros começam a levantar as mãos. Agora, é interessante colocar aqui que este som não é algazarra, como a gente vê em muitos lugares, não é histeria, como a gente vê em muitos lugares, gente que parece um monte de histéricos que gritam, mas que na verdade não demonstram nenhuma espiritualidade posterior. Eu já participei de inúmeros eventos ao longo do meu ministério, de ver pessoas que se dizem ter caído no Espírito, e quando você pergunta o que elas sentiram depois, elas dizem, não, eu só caí. E você não percebe também uma mudança de vida, uma transformação na vida dessas pessoas que se dizem estar cheias do Espírito Santo. Então esse som não é um som de algazarra, não é um som de falta de ordem como a gente vê por aí, não é histeria como a gente vê por aí, mas é inevitável que quando o Espírito Santo se manifesta, tem som, tem algum barulho, queridos. Barulho por si só não atrai o avivamento, não atrai o Espírito Santo. Tem gente que quer fazer barulho, como a gente vê em muitos ambientes e muitos movimentos que criam um barulho enorme tentando chamar a atenção de Deus, mas é o contrário. Barulho sem unção e sem palavra é barulho de lata vazia. Mas é indiscutível que quando nós nos tornamos cheios do Espírito Santo, acontece algum barulho, porque é impossível avivamento sem barulho, sem som, queridos. Você consegue entender? Não tem avivamento sem algum som, sem algum movimento, sem algum barulho. E é isso que nós precisamos entender. Mas o Espírito Santo veio como o som de um vento veemente e impetuoso. Queridos, nessa noite eu já pude ouvir aqui o som do avivamento. Eu já pude ver aqui durante esse tempo de louvor o som do avivamento. As pessoas sendo tocadas, as pessoas movimentando suas mãos, as pessoas adorando, outras falando em línguas estranhas. Eu já pude ouvir o som do avivamento. E eu tenho certeza de que este som vai continuar reverberando aqui neste ambiente, porque o Espírito Santo está aqui, além de habitar em nós, Ele está aqui tomando conta deste ambiente. Segundo fato que merece destaque, é que ele veio como o som de um vento. E por que é que Lucas, escritor de Atos, descreve aqui o Espírito Santo também como vento? Porque, já cansei de dizer aqui, mas é sempre bom repetir, que o Espírito Santo, quando a gente estuda a teologia sistemática, ele tem diversos símbolos, como por exemplo, a pomba, a água, o azeite, o selo, o fogo, o vento. 6 símbolos. E aqui ele está falando sobre 2 símbolos. Eu vou falar sobre o primeiro, que é o vento. E por que é que o vento é um dos símbolos do Espírito Santo? Por conta de 3 características distintas. O vento é soberano, o vento é livre e o vento é misterioso. O vento é soberano, ele não precisa de autorização de homens para soprar.
Os homens até podem medir a velocidade do vento, mas eles não podem controlar o vento, eles não podem dar ordens ao vento para que ele sopre ou pare de soprar. Por isso, o Espírito Santo, ele é também soberano. Ele sopra onde ele quer, em lugares inimagináveis para nós. Ele sopra até mesmo nos antros do pecado, mas ele sopra porque ele é soberano, queridos. Ele não precisa pedir autorização para mim, nem para você e nem para a igreja. Ele sopra porque ele é soberano, e ele decide soprar, e ele sopra e pronto, e acabou. E eu tenho certeza que nesta noite ele já começou a soprar aqui neste lugar. Ele já começou a soprar. Segundo, porque ele é livre, ele tem liberdade. Liberdade. Ou seja, o vento é assim, queridos. Ele tem total liberdade de soprar. Você acorda de manhã, pode estar ventando, mas você não sabe se ele veio da esquerda, se ele veio da direita. E essa liberdade nos ensina o seguinte: que o Espírito Santo sopra onde quer, sobre a vida de quem ele quer, e faz como ele quer. Ele levanta quem nós homens jamais levantaríamos, pela nossa ótica humana, pela nossa avaliação humana. E também para de soprar na vida de gente que a gente acha que não podia deixar de soprar. Para de soprar também na vida de pessoas, de ambientes e de lugares que a gente fala: meu Deus, como é que mudou, como é que isso aconteceu, como é que fulano está assim, era um grande ministério, um grande pregador, um grande ministério, e de repente desandou. Porque o Espírito Santo é livre. Queridos, o Espírito Santo tem liberdade para soprar onde ele quer e sobre a vida de quem ele quiser. Às vezes, queridos, eu já vi muitas pessoas dizendo: eu imagino que o avivamento desses últimos tempos virá através do ministério de mulheres. Outros dizem: eu acredito que virá através do ministério de intercessão. E de repente, ele pode vir através do ministério infantil. Porque ele é livre. O Espírito Santo é livre. Em outros ambientes ele pode vir através do ministério de louvor, em outros momentos através do ministério de intercessão. Mas o que a gente precisa entender é que o Espírito Santo é livre, queridos. E o que as pessoas estão tentando nesses últimos dias, parece-me que é colocar o Espírito Santo dentro de uma caixinha e dar as coordenadas a respeito de como ele tem que agir, como ele deve agir. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: ele não vai se submeter a você, às suas ordens, às suas compreensões meramente humanas. Ele não se submete a homens, ele é livre para atuar e para fazer o que ele quiser, queridos. E é por isso que eu sou apaixonado pelo Espírito Santo, porque ele é livre. Inclusive aqui nesta noite ele é livre para soprar sobre a minha vida, sobre a sua vida, Janaína, sobre a sua vida, Johnny, sobre a sua vida, irmão, sobre a sua vida, irmã. Ele é livre, ele tem liberdade de soprar. É só você dizer: Espírito Santo, sopra sobre a minha vida. E terceiro, o Espírito Santo é misterioso. No Evangelho de João, Jesus falando com Nicodemos, ele disse: olha, falando sobre o novo nascimento, ele disse: o vento sopra onde quer, ninguém ouve a sua voz, não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. O vento é misterioso. E assim o Espírito Santo também é misterioso, queridos. E nós não conseguimos compreender os grandes mistérios de Deus. Como é que a gente consegue compreender, por exemplo, racionalmente, um homem chamado Saulo, que era perseguidor, assassino de cristãos, e aí quando chega no capítulo 9 de Atos, ele tem uma grande experiência com Cristo, cai, fica cego e posteriormente se torna o maior apóstolo de todos os tempos. Como é que a gente consegue entender um negócio desse? Como é que a gente consegue entender um homem como João, que estava na ilha de Patmos, exilado, sofrendo, abandonado, largado,
E de repente, quando todas as portas da terra estavam fechadas, Deus abre uma porta no céu. Em Apocalipse capítulo 4, Deus diz que abriu uma porta no céu e disse: João, sobe até aqui, e tudo que eu te disser você escreve no livro, porque isto vai acontecer. Como é que a gente consegue entender os mistérios de Deus, queridos? Mas tem muita gente querendo entender, achando os porquês, tentando racionalizar a Bíblia, a teologia. Queridos, ninguém consegue entender Deus racionalmente. A Bíblia se entende por revelação. A Bíblia se entende por revelação, queridos. Ou você tem revelação de Deus, ou você não vai entender nada. Você vai passar toda a tua vida de evangelho tentando entender alguma coisa, você não vai entender nada, porque Bíblia se entende por revelação, porque Deus é um Deus de revelação, e está aqui nessa noite esse Deus misterioso, e o Espírito Santo é misterioso, e eu quero ser profeta de Deus aqui nessa noite. Deus vai levantar gente nova aqui, que a gente nunca imaginou. Deus vai levantar novos levitas, Deus vai levantar novos músicos, Deus vai levantar gente para o ministério infantil, Deus vai levantar muita gente para o ministério infantil, Deus vai levantar um exército de intercessores, Deus vai levantar um exército de homens valentes, de mulheres valentes, porque o Espírito Santo é misterioso. Não tente entender o mistério do Espírito Santo, mas uma coisa eu digo: ele é como o vento e ele vai soprar. Ele é como o vento e ele sopra. Ele sopra onde ele quer, como ele quer, e faz o que ele quer, meus queridos. Ele faz. Terceiro, o Espírito Santo veio também como línguas como que de fogo. E eu disse ainda há pouco que o vento também, o fogo também, é um dos símbolos do Espírito Santo. O fogo também é um dos símbolos do Espírito Santo. O fogo ilumina, o fogo purifica. O mesmo fogo que endurece o barro, ele amolece a cera. Dependendo do processo que você está, é um processo de enrijecimento, de fortalecimento. Em outros momentos, dependendo do processo que você estiver, é um processo de derreter o seu coração, porque a palavra de Deus é como fogo. Deus é como fogo. Deus se revelou a Moisés em Êxodo capítulo 3 como fogo no meio da sarça ardente. A sarça ardia e o fogo não se consumia. Era Deus falando com Moisés, se manifestando para Moisés no meio da sarça ardente. 2 Crônicas capítulo 7 verso 1, quando Salomão consagra o templo a Deus, Deus manda fogo do céu e o templo é cheio da presença de Deus. A glória do Senhor enche aquele lugar, porque o fogo é um dos símbolos do Espírito Santo. Primeiro livro dos Reis capítulo 18, Deus manda fogo do céu em resposta à oração do profeta Elias. Elias estava orando lá no Carmelo e Deus manda fogo do céu e lambe até mesmo a água daquele altar. Queridos, Deus é Deus de fogo. Deus é Deus de fogo. O ministério de Ezequiel no capítulo 1 do seu livro foi confirmado numa visão de fogo, brasas de fogo. O ministério de Isaías no capítulo 6 do seu livro foi confirmado com uma brasa de fogo tirada do altar e colocada nos seus lábios. O mesmo Lucas disse que Jesus Cristo batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Ele já sabia o que ia acontecer, queridos. Ele já sabia o que ia acontecer. Queridos, nós precisamos mais do que nunca deste fogo do Espírito. Mais do que em todos os tempos do cristianismo, nós precisamos deste fogo para enfrentarmos as lutas, as tribulações que hão de vir por aí. Estamos enfrentando algumas, mas outras terríveis virão. Mas deixa eu te falar alguma coisa. Tem muitos cristãos hoje dentro da igreja que eles parece que não são uma tocha acesa. Esse deveria ser o nosso papel. Cada cristão deveria ser como uma tocha acesa por onde passar. Mas sabe o que acontece? Muitos cristãos estão parecendo um freezer. Por que um freezer? Um freezer para conservar a sua própria religiosidade. Um freezer para conservar os seus conceitos vazios, conceitos até teológicos mais vazios.
um freezer para conservar o seu legalismo. Legalismo, apontar o pecado do outro, mas não olhar para si mesmo. Muitos cristãos estão como freezer, parece realmente um freezer, estão extremamente gelados, parece que se torna uma barreira para que o fogo do Espírito Santo lhes toque e lhes transforme. Mas, queridos, nesta noite eu quero ser profeta de Deus, debaixo de uma unção e da autoridade de Deus aqui neste lugar, que o Espírito Santo derreta o seu coração como uma geleira, e que o seu coração saia daqui nesta noite inflamado pelo fogo do Espírito Santo, e que cada cristão aqui nessa noite saia como uma tocha viva para incendiar Arapongas, incendiar o Brasil e por onde quer que você passar, que você seja uma tocha viva de Deus, querido. Certa feita perguntaram para Moody, um dos maiores pregadores de todos os tempos na área do avivamento. Ele disse, perguntaram, Moody, como é que o avivamento pode vir sobre o povo nesses últimos tempos, sobre a igreja? Ele respondeu o seguinte: é preciso acender uma fogueira no púlpito, é preciso acender uma fogueira no altar. Nós precisamos acender uma fogueira no altar. Quem usa altar tem que acender uma fogueira no altar, queridos. John Wesley disse, ou coloque fogo no seu sermão, ou coloque o seu sermão no fogo. Olha que expressão forte de John Wesley, o grande homem das igrejas metodistas. Tive o privilégio de ir em Londres, na igreja que ele pastoreou, de conhecer a casa onde ele orava. Ele entrava 4 horas para orar e dizia, eu não saio para ver a face dos homens enquanto eu não vejo a face de Deus. Entrei naquela igreja, conheci aquela casa, vi todos aqueles escritos. Foi uma experiência inigualável e inesquecível. Mas uma coisa que ele disse na história é muito forte: ou você coloca fogo no seu sermão, ou você coloca o seu sermão no fogo. Porque o fogo do Espírito Santo precisa realmente inflamar os nossos corações. E quando nós permitimos que este fogo do Espírito Santo inflame os nossos corações, aí sim, queridos, a mudança de vida, a transformação de vida, a modificação no estilo de vida das pessoas. Mas sabe por que é que hoje a igreja mais parece com o mundo do que realmente com Cristo? Porque falta-lhes o poder do Espírito Santo, e eles atraem muito mais facilmente as coisas que são do mundo para si, para as suas famílias, mas não conseguem ter esta vida conectada com o Espírito Santo. Mas que nesta noite o poder, o fogo do Espírito Santo derreta o nosso coração endurecido, derreta o nosso coração em forma de geleira, e que saiamos daqui nesta noite inflamados, cheios do poder do Espírito Santo e tomados por este fogo que é realmente uma figura do Espírito Santo. Se você quer ser inflamado pelo poder do Espírito Santo, eu quero que você levante as suas mãos e adore a Deus por alguns instantes, porque Deus quer mudar a sua história de vida, mudar o seu status quo de um cristão raso, de um cristão superficial, para um cristão verdadeiro, genuíno, autêntico e cheio do poder do Espírito Santo. Segunda lição desta noite, e última, como eu disse, eu vou repartir em 2 etapas esse capítulo. O fenômeno das línguas. Foram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Queridos, nós percebemos 2 situações na Bíblia, uma em Babel e outra aqui em Jerusalém no Pentecostes, né? Mas em Babel houve dispersão, em Jerusalém ajuntamento. Em Babel as línguas eram ininteligíveis, em Jerusalém no Pentecostes as línguas eram inteligíveis, compreensíveis. Em Babel o que a gente percebe é que orgulhosamente o homem tenta se aproximar de Deus através de uma torre,
Mas no Pentecostes o que a gente vê é que o céu humildemente desceu à terra para se manifestar aos homens. E o que nós percebemos, queridos, nesse fenômeno das línguas, primeiro, é de fundamental importância que vocês entendam a questão teológica das línguas estranhas. Eu sei que de repente tem pessoas que frequentam a igreja e não entendem, ou outros que até são cristãos, mas não entendem esse fenômeno das línguas. Em Atos capítulo 2, o que acontece é um grande ajuntamento, era uma festa de Pentecostes, e aconteceu aquele fenômeno. E aquele fenômeno foi um fenômeno celestial, produziu, foi eficaz para todo sempre. O Espírito Santo veio para ficar, Cristo subiu e o Espírito Santo veio para ficar. Então, muitos povos estavam ali. E o interessante é que eles começaram a falar em outras línguas, mas outros homens, outras pessoas que estavam ali ao redor, compreendiam o que aquelas pessoas estavam falando, porque nesse texto aqui, a palavra usada grega por Lucas, que era, repito, era um homem culto, era um médico, e o grego dele era um grego clássico, mais requintado, mas o termo que ele usa aqui é dialectos. Então é importante que nós entendamos que essas línguas de Atos capítulo 2, Lucas está falando de dialetos no português, dialectos no grego, mas de dialetos, e as pessoas falavam segundo o Espírito Santo lhes concedia, e as pessoas entendiam cada um aquilo que eles estavam falando, porque tinha gente de vários lugares do planeta. Eu particularmente já estive em ambientes em que houve grandes manifestações de Deus, e as pessoas começam a falar, e eu me lembro que algumas pessoas entendiam, eu entendi o que ele falou, eu entendi, pessoas de outros lugares, né? Como eu falei para vocês, já estive pregando em vários países, e a gente tem essas experiências. Agora, quando a gente estuda a teologia paulina sobre os dons espirituais, lá em 1 Coríntios capítulo 12 e capítulo 14, quando ele fala sobre línguas ali, aquelas línguas de 1 Coríntios 12 e 14 não são línguas compreensíveis. Por que não são compreensíveis? Porque Paulo diz que não é nem bom falar em público, a não ser que haja intérprete. Então era necessário um intérprete para trazer luz para o público, para a igreja. O endereçamento também é diferente, porque em Atos capítulo 2, o endereçamento é para glorificar a Deus, para as grandezas de Deus, mas aquelas pessoas entendiam os seus respectivos dialectos. Mas lá em 1 Coríntios 12 e 14, o endereçamento é para Deus, é para edificação. Aquele que ora em línguas, que fala em línguas, fale para a sua própria edificação. Em 1 Coríntios capítulo 13, ele fala sobre a língua dos anjos, uma língua também não compreensível, queridos. Então, há momentos que Deus pode nos usar no dialectos, ou seja, em línguas conhecidas, mas em certos momentos nós podemos também falar em línguas incompreensíveis, endereçadas a Deus, que será necessário um intérprete no meio da igreja para trazer luz realmente para a igreja e para as pessoas ao redor. Outra coisa também que Paulo fala é que essas línguas de 1 Coríntios 12 e 14, elas são um dom, como um dom, e aí esse dom é dado não para todas as pessoas, mas para algumas pessoas, pessoas que buscam, pessoas que desejam, pessoas que anseiam, porque nem todo mundo deseja. Eu conheço muita gente dentro das igrejas que nunca buscou, que nunca teve sede e até hoje não fala. Gente com 10, 15, 20 anos de igreja não fala, porque nunca desejou, talvez também nunca conheceu profundamente. Eu me lembro que quando eu fui cheio do Espírito Santo, eu estava de joelhos na igreja, e eu estava de frente, como se estivéssemos aqui na nossa igreja, e eu fui quicando de joelhos até a porta. Nem sei como é que aguentei de joelhos, depois que passa, você sente a dor, mas naquele momento eu fui tão cheio da presença do Espírito Santo, que eu saí quicando, pulando de joelhos. Então é importante que você entenda que Paulo também fala sobre as línguas como um dom,
e nem todo mundo vai receber, nem todo mundo vai buscar. E mesmo na teologia paulina, é de grande importância que haja, repito, um intérprete para que haja compreensão. Mas assim, para fechar nesta noite, o milagre das línguas foi simplesmente extraordinário, porque tinha um cenário e um milagre para ser experimentado, e aqueles homens experimentaram, e por conta de todo aquele mover do Espírito Santo, a multidão foi atraída para ouvir das grandezas de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, queridos. Eu acabei de falar sobre o milagre das línguas, e a gente vai estudar muitos milagres aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Os milagres não são o Evangelho. Os milagres não são o Evangelho. Tem muita gente que vem à igreja em busca do milagre. Não que seja errado, mas os milagres não são o Evangelho. Todavia, os milagres abrem as portas para a pregação do Evangelho. Quando as pessoas experimentam milagres, elas ficam com seus corações mais suscetíveis, mais abertos para ouvirem a palavra. Então, repito, os milagres não são o Evangelho, mas eles abrem as portas para a pregação do Evangelho. E aquele milagre trouxe um impacto tão grande para a sociedade daquela época, que as pessoas se aproximaram para ouvir a respeito das grandezas de Deus. Quando nós buscarmos realmente os milagres, não apenas de falarmos em línguas, mas outros que acontecerem na igreja, certamente as multidões virão com os seus corações mais abertos, mais suscetíveis, para que possam ouvir o Evangelho da graça, o Evangelho que é o poder de Deus para transformar a vida das pessoas. Queridos, e nesta noite eu quero terminar fazendo um desafio para você, porque eu sei que muitas pessoas talvez nunca experimentaram, nunca buscaram, mas hoje você vai ter essa oportunidade se você desejar. Outras pessoas falaram uma única vez, mas nunca mais falaram em línguas estranhas, nunca mais foram cheias do Espírito Santo, e hoje você vai ter uma grande oportunidade. Eu vou pedir para você se colocar em pé neste momento.